E também àqueles que nos estão a seguir a partir de casa. Hoje é um dia especial, é sempre especial quando nos reunimos e é especial à medida que também que aqui o edifício da igreja vai enchendo. E gostaria apenas de atualizar um pouquinho acerca do estado de saúde do Rogério. Ok, é bom. Então, o Rogério neste momento ainda se encontra em estado de repouso absoluto e pedimos então as vossas orações. Vai ter que ir ao médico, ou vai ao médico periodicamente, no sentido de avaliar como é que está a correr e esperamos nós que possa sair dentro desta situação em breve. Então, vamos orar, mas antes disso eu vou pedir à Arlete para chegar à frente. Pedro pediu para eu reforçar o aviso sobre o evento que vai haver no dia 1 de agosto, dia 1º de agosto, que é um painel, uma conversa sobre vulnerabilidade. E vão estar 4 diferentes pessoas a falar sobre esse tema, referente ao os ciclos da vida, né? Então, todas são convidadas, e a nossa igreja tem uma participação especial, depois vocês vão ver, quem estiver lá. Então, e convide amigos, porque vai ser pelo Zoom, então não é difícil estar. Eu sei que há um livro. Então vamos orar. Deus Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de estar aqui juntos. Pai, obrigado também por aqueles que nos estão a acompanhar a partir de casa, através do Zoom. Pai, te oro para que tu possas falar a cada um de nós, possas utilizar este tempo através dos cânticos, através da meditação que irá ser dada através do pastor Rodolfo. Ó Pai, que cada palavra, Pai, possa realmente fazer eco no nosso coração, Senhor. Pai, cria em nós um espírito receptivo, disposto a aprender, disposto a ouvir. Pai, te oro para que tu possas retirar qualquer distração que possa eventualmente acontecer. Pai, que realmente possamos estar focados em ti, Senhor. Pai, possamos estar atentos àquilo que tu queres falar à nossa vida, Senhor. Ó Pai, te oro, Senhor, para que este seja um tempo especial na tua presença, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Os que estão aqui, os que estão em casa, nós já temos saudades de todos aqueles que ainda não conseguimos ver, mas acreditamos que estão todos bem. Então vamos levantar e vamos louvar ao nosso Deus esta manhã. Peço desculpa, irmãos, não estou conseguindo entrar no tom, só um bocadinho. Está com o refrão?
às vezes acontecem estes imprevistos, não é? Levantai, se eu não me erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, se eu não me erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Eu acho que não é este o tom. Vou pedir só ao Tony para subir um pouco, está bem? Eu peço desculpa por este imprevisto. Vamos lá então. Ao entrar em tua presença, com sacrifício de louvor, eu te exaltarei cantando. Bendito é o teu santo nome. Toda a glória eu te quero dar. Minha culpa tu levaste. Estou completo em tua justiça. Bendito é teu santo nome. Levantai, se eu não me erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, se eu não me erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Levantai, levantai, se eu não me erguei bem alto. Levantai, exaltai o Senhor. Levantai, se eu não me erguei bem alto. Exaltai o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Obrigada pela vossa paciência. Amém. Deus é muito bom. E levo as mãos ao Rei que vai, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, Senhor. E levo as mãos ao Rei que vai, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, Senhor. Não servirei outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifício de louvor. E levo as mãos ao Rei que vai, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é teu trono, Senhor.
Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti darei sacrifício de louvor. Não servirei outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti darei sacrifício de louvor. Não servirei outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti darei sacrifício de louvor. A Ti darei sacrifício de louvor. Amém. Vamos fazer uma leitura desta manhã. Nossa irmã Helena. A nossa leitura encontra-se no livro de Neemias, capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e de mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus,
E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jéshua, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei do Senhor, que tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivados, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até àquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira. E grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até ao último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Amém. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda a terra e céus o adorem. O nome que é mais alto e superior. Dobra os joelhos
adora. Ai, humildade e submissão, que toda a língua diga que Cristo é Senhor. Ao soberano glória e louvor, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Jesus merece toda a honra. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda a terra e céus o adorem. O nome que é mais alto e superior dobra os joelhos e adora. Ai, humildade e submissão, que toda a língua diga que Cristo é Senhor. Ao soberano glória e louvor, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Só a igreja. Toda a honra e bênção e poder pertence a ti, Jesus. Pertence a ti toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo teu Santo Espírito que habita nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós queremos agradecer por cada semana, Senhor, que nós passamos, pensando, Senhor, em como podemos fazer cada vez mais a tua vontade e andar cada vez mais na tua vontade. Nós te agradecemos porque tu falas sempre ao nosso coração, Pai, e nós te queremos agradecer porque o teu amor nos envolve, o teu amor nos ajuda, o teu amor nos motiva para cada vez mais e mais, Senhor, nós consigamos ser o exemplo que Jesus foi nesta terra, Senhor. Nós te queremos agradecer. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós ouvimos a leitura pela Lena de Neemias capítulo 8,
manter as nossas Bíblias abertas neste texto, que será a base da nossa mensagem. E vamos ficar com esse texto durante esta semana que se inicia. Precisa ser reconstruída desde o templo, as casas, toda a cidade em si, a ordem social precisa ser reposta, os muros de proteção ao seu redor também precisam ser reconstruídos. Portanto, é um tempo de restauração. E Zorobabel, Esdras e Neemias lideram em etapas a reconstrução necessária. Então, o livro de Neemias trata basicamente da reconstrução dos muros de Jerusalém. Contudo, apesar deste contexto, o que lemos neste capítulo diz respeito à restauração espiritual do povo de Deus. Na verdade, há um avivamento espiritual que acontece neste momento, ao ponto de toda a população assinar um termo de compromisso de obediência à palavra do Senhor, então disponível, exatamente para evitar um novo cativeiro, o qual eles reconhecem agora como justo, por terem desobedecido lá atrás os preceitos do Senhor. Mas o destaque que eu gostaria de dar neste avivamento espiritual é referente à centralidade da palavra de Deus, a lei de Moisés, no presente caso. Esse texto que a Lena leu, Neemias 8, é muito rico e profundo, mas eu irei focar apenas em alguns aspectos. Este momento foi uma viragem histórica, pois a partir de então, o povo judeu passou a ser predominantemente o povo do livro. De facto, ao longo da história dos avivamentos, está sempre presente um retorno à palavra de Deus. Todos os avivamentos que aconteceram, todos os avivamentos incluíam, basicamente, um retorno à palavra de Deus. E é o que precisamos hoje, como indivíduos, como famílias, como igreja do Senhor, um retorno à palavra de Deus. E eis alguns aspectos importantes neste texto com relação a este momento de avivamento. A importância, em primeiro lugar, de ler ou de ouvir a palavra de Deus. Ler, ouvir a palavra de Deus é imperativo. Os 3 primeiros versículos tratam disso. E foi algo espontâneo de todo o povo. Eles pediram pela palavra. Eles pediram que o sacerdote pudesse lê-la publicamente. E ouviram-na atentamente durante 6 horas, do raiar do dia até ao meio-dia. Uau! Hoje nós não aguentamos uma pregação de 20 minutos sequer, mas eles estavam com sede da palavra, com sede, e pediram para ouvir a palavra. Pediram e ficaram
atentos ao que era lido. Parece que a profecia de Amós foi cumprida, podemos dizer. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Às vezes eu fico com dúvidas se hoje nós temos, de fato, um profundo desejo de ler, de ouvir, de meditar, de estudar, de aplicar a Bíblia às nossas vidas. E se de fato isto é assim, então a nossa vida cristã é cheia de frustração. Naquela altura não havia uma cópia das Escrituras para cada pessoa, e nem todos sabiam ler. Por esta razão precisavam ouvir a leitura da palavra. Hoje, é importante continuarmos a ouvir a palavra com ouvidos que ouvem, mas todos sabemos ler e temos acesso a uma Bíblia em várias traduções e em várias versões. Então, para o bem da tua alma, eu proponho a ti, lê e relê a Bíblia todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Não faz jejum de Bíblia. Faz jejum de outras coisas. Se queres um renovo espiritual na tua vida, ele virá através da palavra de Deus, da imersão na palavra de Deus. Paulo escreveu assim a um discípulo seu, Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Uma vez eu ouvi um relato de um missionário, e este relato, alguns anos atrás, eu já passei para vocês aqui, alguns poderão lembrar, outros vão ouvir pela primeira vez. O missionário estava no norte da África, numa tribo não alcançada, na verdade era no norte de Gana, e as pessoas começaram a vir a Cristo de várias regiões tribais, e essas pessoas vinham ter com o missionário para receber discipulado, para aprender sobre a Bíblia. Então as pessoas viajavam pela mata, pelas montanhas, cerca de 2 dias para chegar até esse missionário, recebiam a informação bíblica, memorizavam o texto bíblico e voltavam mais 2 dias de viagem de volta para suas aldeias para passarem para outros. Por isso, aprendiam e memorizavam a palavra. E numa dessas ocasiões, uma senhora, depois que saiu, depois de um dia de viagem, volta para o missionário. Missionário, então o que aconteceu, irmão? Por que está de volta? Ela diz, é o que eu esqueci, uma parte da palavra. Eu esqueci uma parte da palavra. E ele disse, poxa, mas poderia ficar para outra ocasião. Ela falou, não. A palavra é muito importante para que ela se perca ao longo do caminho. Irmãos, talvez, às vezes eu vejo que nós perdemos a palavra ao meio do caminho. E é por isso que Paulo fala à igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, e a nossa igreja hoje: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Mas esse então é o primeiro aspecto. Ler, ouvir, meditar, estudar e aplicar a palavra é imperativo na vida do cristão, e os versículos 1 a 3 deixam isso absolutamente claro. Mas aqui tem um outro detalhe, nos versículos 5 e 6 do texto, as pessoas estavam atentas e reverentes quando a palavra de Deus foi lida a eles. O versículo 3 menciona a atenção de todos, e os versículos 5 e 6 mostram a sua reverência.
eles colocaram-se de pé, como se fossem cumprimentar um visitante da realeza, quando a palavra foi lida. E eles prostraram-se em adoração. Não estavam a adorar o pergaminho que Esdras estava a ler, mas sim a Deus que lhes tinha dado aquelas palavras através de Moisés. Infelizmente, hoje, há uma banalização da palavra de Deus, como se a Bíblia fosse um livro como outro qualquer. Nós rebaixamos a palavra. Eu ainda recordo quando, nas igrejas, na hora da leitura bíblica, o povo levantava como sinal de reverência. Na hora da exposição da palavra, ninguém se mexia. Ninguém saía do lugar. A atenção era completa. As coisas mudaram muito. Perdemos a reverência. E é muito evidente que a atenção é decorrente da reverência. Se mantivermos a nossa reverência a Deus e ao facto de que Ele está a falar conosco através da Escritura, então prestaremos a devida atenção ao que Ele diz. Mas se esquecermos que esta é a palavra do Deus vivo para nós, as nossas mentes divagarão para outras coisas. No texto que nós lemos, que a Lena leu, a Escritura foi colocada num lugar de destaque, num lugar alto, por causa da sua importância. O mesmo deve acontecer conosco. Colocar a Bíblia num lugar elevado na nossa vida cristã, num lugar de destaque na nossa casa, não como enfeite, mas como um instrumento em que nós recorremos para ouvir a voz do Senhor. Colocar a Bíblia em destaque na nossa vida. Mas esse texto também nos mostra o seguinte, que a Bíblia tem de ser compreendida. Provavelmente Esdras lia uma seção da palavra e então seus assistentes, cujos nomes a Lena leu, talvez em grupos menores, explicavam aquela seção de forma a tornar o seu significado claro a todo o povo. Grande parte da Bíblia é clara para qualquer um que a leia. E Mark Twain costumava dizer que não eram as partes da Bíblia que ele não entendia que o afligiam, mas eram as partes que ele podia entender que, de facto, o perturbavam. Claro, mexiam com a sua vida. Sem dúvida, existem partes da Bíblia que são difíceis de compreender. E é por esta razão que Deus dá à igreja pastores e mestres para auxiliar o seu povo a entender e aplicar a palavra às suas vidas. Alguns dias atrás, um irmão ligou para tirar uma dúvida de uma porção da palavra. E eu fiquei muito contente, porque isso é raro acontecer. E, claro, nós não sabemos tudo, mas podemos pesquisar juntos, podemos aprender juntos. Mas é isso, a Bíblia tem que ser compreendida para podermos aplicá-la corretamente às nossas vidas. E, para além disso, também somos abençoados com muitos recursos que estão disponíveis, livros, comentários, bons materiais online que nos ajudam a aprender sobre a Bíblia. É importante termos a compreensão correta da palavra e, com a ajuda do Espírito Santo, perceber o que o texto daquela época tem a ver com a nossa vida no presente momento. Isso é compreender as Escrituras. Ela tem que ser compreendida. O que esta palavra, escrita para uma época distante lá atrás, tem a ver com a minha vida hoje. Qual a minha postura? O que eu devo fazer? Qual a minha atitude? E este texto também mostra que
temos de dar uma resposta à palavra de Deus. Porque se não fizermos isso, dá a impressão que vamos deixá-lo a falar sozinho. Isaías, quando teve a visão de um alto e sublime trono, quando ele ouve a voz de Deus, a pergunta: quem irá por nós? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não dá para ouvir a voz de Deus sem responder a Ele. Claro, precisamos ter o espírito humilde e ensinável. E é danoso, é perigoso estudar a palavra sem o objetivo de dar a ela uma resposta obediente do coração. Claro, na dependência do Espírito Santo. O conhecimento sem obediência conduz ao orgulho. O nosso objetivo deve ser a transformação da nossa vida pela palavra. Ou seja, sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, cada vez mais, e fazer a vontade de Deus. Neste texto, há pelo menos 5 respostas à palavra, e essas respostas vêm do nosso ser por inteiro, mexem com a nossa mente, com as emoções e com a vontade. A primeira resposta que nós vemos aqui é arrependimento. O povo chorou quando eles ouviram e compreenderam a palavra de Deus. Versículo 9. Eles perceberam quanto tinham pecado contra Deus. E essa é a realidade. Quanto mais a luz da palavra penetra no nosso coração, mais nós vamos identificar áreas que não estão conformadas com a santidade de Deus. Um renovo ou um avivamento sempre envolve arrependimento e mudança de vida. Mas essa palavra também, uma resposta à palavra é alegria. Após o choro, o coração do povo foi inundado de alegria. Versículos 9 e 10. A alegria de saber pela palavra que Deus perdoou todos os nossos pecados e que somos o seu povo, devia encher também os nossos corações. Aí a alegria do Senhor, como diz o texto, é a nossa força para prosseguirmos na vida cristã. Uma outra resposta à palavra é a solidariedade, boas obras, compaixão. Esdras e Neemias lembraram ao povo que este deveria enviar as porções do sacrifício que eles poderiam comer àqueles que não tinham nada preparado. Versículo 10. A palavra de Deus certamente produzirá compaixão em nossos corações. Uma outra resposta à palavra de Deus, obediência. Claro, sempre na dependência do Espírito Santo. O povo ouviu, ao ler a Escritura, que eles deveriam observar a festa das cabanas. A partir do versículo 13. Uma vez que isto deveria ocorrer em 2 semanas, logo a seguir, eles imediatamente começaram os preparativos. Alguns deles nem sabiam disso. Eles descobriram ao ler a palavra. Esta festa celebrava a colheita que Deus providenciou, mas também um livramento na época de Moisés, quando Israel viveu temporariamente em tendas no deserto. Os israelitas não celebravam esta festa desde o tempo de Josué. Novamente, podemos observar que a obediência resultou em grande alegria. E uma outra resposta à palavra é adoração. A festa das cabanas durou toda uma semana. E cada dia houve mais leitura da lei de Deus, da palavra de Deus, terminando com uma reunião solene, como lemos no versículo 18. Houve grande alegria, juntamente com a reverente atenção à palavra de Deus. À medida que o povo acampou nas tendas ou cabanas temporárias, eles refletiram sobre a fidelidade histórica de Deus para a nação, apesar dos seus pecados. E assim ficaram cheios de gratidão
e amor a Deus por sua graça para com eles. Ou seja, a leitura, o ouvir, o meditar, o estudo, a pregação da palavra de Deus deveria produzir em todos nós um coração de adoração, à medida que meditamos nas suas abundantes misericórdias para cada um. A leitura foi feita num dia, e foi aquela leitura de 6 horas, mais ou menos. E no dia seguinte, versículo 13, diz, era no mês de outubro, eles leram novamente a palavra e descobriram ou redescobriram coisas, como a festa das cabanas, que eles nem sabiam que existiam, alguns nem sabiam que existiam. E quando nós voltamos para a Bíblia, a gente pode ter a oportunidade de descobrir ou redescobrir coisas que nós já esquecemos, ou até coisas que nós nem sabemos. O marido, uma certa vez, voltou à Bíblia e foi relembrado que ele deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aquilo mudou a sua atitude. Eu posso ir à Bíblia e ser relembrado que eu sou um filho amado de Deus, salvo pela graça. Eu posso ir à Bíblia e ser relembrado que eu devo pregar o Evangelho a toda criatura. Eu posso voltar à Bíblia e ser relembrado que eu sou um pecador perdoado. Eu posso voltar à Bíblia e entender essa luta entre a carne e o espírito que querem dominar o meu ser e a minha vida. Então, voltar à Bíblia vai nos ajudar a descobrir ou a redescobrir verdades que às vezes estão um pouco esquecidas e apagadas na nossa memória. Vai reavivar em nós o desejo de obedecer alguns aspectos com alegria. Irmãos, Deus não fala em vão. Ele não deita palavras fora. Mas ele afirma lá em Isaías que a palavra que sai da sua boca não voltará para ele vazia, mas fará o que ele deseja e atingirá o propósito para o qual ele a enviou. E é este o que eu desejo para todos nós, que a palavra do Senhor produza frutos em nossa vida. Quando Deus disse isso, ele comparou com a chuva. A água desce, lava a terra, faz brotar, faz frutificar, dá frutos, produz o pão. E ele disse, assim é a minha palavra, ela sai e ela vai produzir fruto. Ela vai dar resultados. Então, Deus não fala em vão. E na minha e na tua vida, a palavra produza frutos, para a glória do Senhor. E eu gostaria que nós, então, terminássemos esse momento com um período de reflexão pessoal de que importância tem a palavra na nossa vida. E nesta reflexão, gostaria de convidar a todos para continuar durante essa semana a meditação em Neemias capítulo 8. A relembrar que ler e ouvir a palavra de Deus é imperativo para o cristão. A atenção que devemos à palavra decorre da nossa reverência, da importância que damos àquilo que Deus fala conosco, aquilo que Ele comunica a cada um de nós. Procurarmos compreender a palavra, o que ela significa para a minha vida hoje.
O que eu tenho que fazer? Qual a resposta que eu vou dar à palavra de Deus? Quando eu a compreendo, quando eu percebo as implicações dela na minha vida. Senhor, que a tua palavra possa ter um lugar de destaque na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. E que ela possa trazer um avivamento, um renovo espiritual na nossa vida. Que teu Espírito possa fazer isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ficar de pé, por favor. Estás vivo e exaltado, Jesus, Jesus, Santo e ungido de Deus, Estás vivo e exaltado, Jesus. Teu nome é para mim, é como mel. Teu Espírito é água pro meu ser. É luz pros meus pés, é tua palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, Jesus, nome maravilhoso é este. Jesus, Santo
meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome é para mim, é como o mel. Teu espírito é água. Aleluia. Pro meu ser é luz para os meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, Senhor. Jesus, nós te amamos, Senhor. Não sejam palavras secas que saem da nossa boca, mas palavras do fundo do nosso coração, Senhor. Tal como Jesus verteu na cruz do Calvário o seu sangue. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, os presentes, os que estão online, eu não vou encerrar um culto, porque como ouvimos já através do pastor Rodolfo, o culto vai continuar. E realmente ouvir a palavra de Deus é mais do que um mandamento, é de facto um convite. É uma oferta de Deus, é uma dádiva, é pura graça de Deus. E come a palavra de Deus quem quiser. Mas se nós insistirmos em encher a nossa cabeça de preocupações, de televisão, de tablets, de conversas com amigos, de imagens, de palavras, de preocupações com o dia a dia, trabalho, os espaços de lazer diante da televisão, e limitamos-nos a vir aqui uma vez por semana para ouvir a palavra, então o nosso coração está secularizado, o meu e o teu. E estaremos a dizer aos nossos filhos que a palavra de Deus não importa. Queridos amigos, esta palavra falou comigo bastante e, portanto, eu levo trabalho para casa. Seguramente a minha esposa, e vamos conversar um pouco sobre se precisamos de trazer alguma mudança. Voltar ao primeiro amor. Porque uma coisa é certa, este mundo funciona em termos de entropia. Se nós nada fizermos, a tendência natural não é irmos à palavra de Deus. Não tenhamos ilusões. E aquilo que aqui aconteceu não é magia, ou seja, não é pelo facto do pastor pregar fielmente a palavra de Deus e nós ouvirmos, que ela vai mexer connosco e vamos passar a ler a palavra de Deus. Nós temos que dispor os nossos corações para diante do Senhor das nossas vidas, aceitar a oferta que Ele nos dá, sermos alimentados pela palavra. Obrigado por este tempo também aqui a Autonia Filipa e este último coro que cantamos, que foi o Salmo 119. E se algum irmão ou irmã tem dificuldades em ler diariamente a palavra, há muitas ajudas, é falarem com o pastor Pedro, com o pastor Rodolfo, e há ajudas para isso. Existe até um ministério que é o da União Bíblica, por exemplo, que há muitos anos tem, aliás, o lema, luz para os meus pés, como é lâmpada para os meus pés e luz pelo meu caminho a tua palavra, tem materiais muito bons para criancinhas, para jovens, para adultos, e, portanto, que o Senhor nos abençoe a todos e possamos ouvi-lo, cultuá-lo e viver na sua presença. Eu queria deixar um desafio a quem nos está a ouvir online: venham cá ao salão de cultos para estarmos mais próximos, porque faz realmente muita falta os irmãos também estarem aqui juntos presencialmente neste culto, está bem? O Senhor vos abençoe.